É daqui, aqui e aí com você no nosso podcast semanal, aliás, bissemanal, que é uma parceria da Rádio Jornal de Indaiatuba e o Portal da Cidade de Indaiatuba. E hoje no nosso É Daqui, que eu costumo dizer que eu costumo trazer para cá aquelas pessoas que fazem a cidade acontecer, fazem Indaiatuba acontecer. E o É Daqui de hoje tem o prazer, a satisfação de receber a Claren Angélica, que é professora, mas ela tem uma especialização em altas habilidades. Você sabe o que é isso? Não, eu também não, mas nós vamos conhecer isso agora. Angélica, é um prazer recebê-la aqui no programa. Oi, Jair, tudo bom? Tudo ótimo. O prazer é super meu. Muito obrigada pela oportunidade. E que privilégio estar aqui, né? Nossa, estou bem feliz. O privilégio é nosso tê-la aqui conosco, dividindo o seu conhecimento. Conta pra gente um pouquinho o que é essa especialização em altas habilidades. O que vem a ser uma alta habilidade? Bom, então eu vou falar do que se trata as altas habilidades, depois eu falo como que eu cheguei nas altas habilidades, pode ser? Vamos lá. Bom, altas habilidades, a gente está falando de pessoas que têm comportamentos de inteligências diversas, pode ser uma ou mais de uma, acima da média. Então, a gente está falando de superdotação. Eu uso o termo, né, uma questão terminológica, existem várias, mas eu uso o termo altas habilidades ou superdotação, mas a gente não está falando de uma coisa ou outra, falamos da mesma coisa. Exatamente. E como é que você chegou nisso? Bom, eu cheguei nisso de uma forma extremamente peculiar. Então, eu sou professora de educação especial, eu atuo em sala de recurso multifuncional ou atendimento educacional especializado. E aqui numa escola municipal, né, eu sou professora da rede pública, isso, municipal. Chegou uma criança para mim de 6 aninhos, fase de alfabetização, só que com muito déficit acadêmico, muita dificuldade, estava numa fase onde os amiguinhos já liam, escreviam e ele não. E ele foi para minha sala com o intuito assim, olha, tá saindo alguns pareceres, ele já tem o TDAH, ele tem o TOD, de repente pode vir a ter uma deficiência intelectual, algo tem aí que está atrasando esse desenvolvimento acadêmico. Então vamos observar, quando ele chegou para mim no individual, eu percebia que ele tinha sim esse déficit acadêmico, mas ele tinha muitas outras habilidades, né? E a liderança foi o que mais me chamou a atenção. Toda a ideia que eu colocava dele sobressaía a minha ideia. E por aí foi. Então ali eu cheguei num denominador. Vamos estudar múltiplas inteligências. Então cheguei em várias inteligências, a liderança foi a que mais me chamou a atenção e as múltiplas inteligências, né, no autor de Gardner, me levou para Joseph Renzulli, que é o meu referencial teórico das altas habilidades, que é um psicólogo norte-americano. Então, fui buscar, cadê? Em Indaiatuba, eu sou de Salto, por exemplo, não achei nada aqui. Nenhuma formação minha abarcava as altas habilidades. E daí eu cheguei em São Carlos, na UFSCar, como aluna ouvinte na disciplina de altas habilidades em 2017. Em 2018 eu entrei no mestrado e agora eu mergulho nessa temática. Que fascinante. Você sabe que o Alan, que é um neuropsicopedagogo que já passou pelo nosso programa também, nós conversávamos outro dia justamente sobre essa questão da educação, de um modo geral, e eu lembrava a ele que quando eu estudava, existia uma classe especial que era para alunos que não se enquadravam naquele conceito de que a educação tem que ser daquele jeito. Então, se você não aprender naquele formato, você é especial. Mas pressupondo um retardamento no aprendizado. Então, nós tínhamos assim a aversão de passar perto da classe especial enquanto crianças, né? E recentemente me surpreendi que uma das meninas que estudava naquela classe especial, eu a vi debatendo um assunto muito interessante a respeito da pandemia, um assunto atinente à pandemia, e ela era uma especialista na área. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus do céu, olha que coisa interessante. A gente tinha receio da classe por causa pressupunha-se, né, que aquilo ali era uma classe especial, mas de pessoas que não tinham um bom desenvolvimento intelectual, e olha a moça, uma mulher, onde é que ela está hoje? Bom, então eu vou adentrar nisso. É algo que acontece ainda hoje, graças a Deus. A gente não tem mais essa sala especial.
Eu digo isso dentro de uma perspectiva, assim, tomo muito cuidado para dizer, porque a gente sabe também que existem algumas instituições que atendem de forma específica, né, esse público. Mas voltando então para a minha prática, na sala de recurso, nós atendemos um público X. Quem é o público-alvo da educação especial? Então, são estudantes com deficiência intelectual, sensorial, física, o TEA, né, que é o autismo, e altas habilidades ou superdotação. Daí você falou que aquela sala especial, que, né, nós temos a sala de recurso, mas ela não deixa de ser especial, mas ela tanto é que ela funciona no contraturno. A gente não tira a criança da sala comum, regular, para estar comigo. Não, é no contraturno, tá? A inclusão precisa acontecer. Um reforço, vamos chamar assim? Não, Jair. Não, perdão. É que muitos pensam que é um reforço, mas daí eu vou... Não, é super comum isso. E os próprios alunos. Quando eu cheguei na escola que eu estou hoje, eu tinha alguns alunos, assim, pré-adolescentes, e eles ficavam, mas... Por que eu tenho que ir para sua sala? Eu não quero ir para sua sala, porque ainda esse tem... preconceito das crianças, talvez dos professores, da comunidade em geral. O pai. Enfim. Então, assim, eu não quero ir para essa sala, porque, né, quem vai para essa sala são alunos que precisam de um reforço. E daí eu fui tentar desmistificar tudo isso, né? Não, olha, aqui é um laboratório de pesquisa. Na sala de recurso multifuncional nós temos muitos materiais tecnológicos, muitos jogos. É uma sala incrível. Ela foi abastecida pelo MEC, então ela vem com verba do governo federal. Depois temos as verbas municipais. Enfim, é uma sala extremamente... Eu digo isso com muito prazer. Eu estou num lugar que eu tenho uma sala muito boa, muito rica. E realmente, quem vai para essa sala são esses alunos que enquadram, né, nessas questões aí e que estão fora da curva. Só que daí eles podem estar fora da curva por uma questão cognitiva abaixo, como também acima. E daí tem as outras questões que envolvem o sensorial ou o físico, né, que daí não envolve cognição necessariamente. E daí, Jair, tem uma outra situação. Que eles podem, você relatou aí uma situação, né? A pessoa, o indivíduo, ele pode ter uma deficiência, seja ela qual for, inclusive a intelectual. O QI pode ser abaixo, mas ela também pode ter as altas habilidades ou superdotação em alguma outra área. Então, existem várias áreas, não é só a acadêmica. E a gente chama isso de dupla condição ou dupla excepcionalidade. E é o máximo, quando a gente começa a entender que altas habilidades não se trata só de genialidade. Porque quando você fala em altas habilidades... A primeira coisa que me veio à mente quando eu ouvi esse termo a primeira vez é que a pessoa era top das galáxias, saiu da curva para cima, assim, voando, né? E necessariamente não é isso. Ela pode ter outras habilidades que não aquelas que nós temos o conceito ou o preconceito de que são normais, sei lá, são padronizadas pela sociedade. Exato. E, assim, eu acho que eu me julgo assim, né, bastante questionadora e sempre tô aí na luta, às vezes brigando, tomo muito cuidado com as minhas brigas, mas você falou uma coisa, né, no seu exemplo, que lá atrás a gente tinha um currículo, eu entendi assim, um currículo padronizado. Padronizado. Jair, a gente continua com o currículo padronizado. É triste, mas é real, né? Então... É claro que o sistema, seja ele qual for, então vamos falar de Brasil, seja ele qual for, público, privado, ele é um sistema que ele é feito num linear, é para o padrão. Então, ele não é preparado para quem está abaixo ou para quem está acima. E por que essas crianças, esses adolescentes, precisam, por exemplo, da sala de recurso? Mas se eles são tão bons, quando a gente pensa no acadêmico, né? Que a escola consegue captar o acadêmico facilmente. Mas se é um aluno tão inteligente, tão bom, por que ele vai para o AEE? Ele vai porque lá a gente faz potencialização de currículo. A gente faz a suplementação pedagógica, enriquecimento curricular. E daí é um trabalho de pesquisa incrível, que geralmente... né, vai sair um produto final de toda aquela pesquisa com esse aluno. Quando você diz pesquisa, você elabora um trabalho com esses alunos em sala de aula e produz um material, é isso? Para que possa ser estudado? Como é que é isso? Exatamente. Existem vários protocolos, né? E eu sou muito feliz porque o mestrado me deu esse aporte. Então, a gente trabalha com referenciais. E nesses referenciais, eu tenho alguns protocolos para a gente levantar esses dados de interesses. Vamos pensar assim,
de interesse, mas eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, Jair, você é meu aluno aqui, então escolha o que você quer. Claro que isso é bem-vindo, eu preciso saber qual é o seu interesse, mas existe uma gama de materiais, de recursos que me leva e leva esse indivíduo a compreender de fato qual é a minha linha. E isso é muito legal. Por exemplo, hoje eu tenho uma aluna que está comigo, ela tem 10 anos, está no 5º ano, e a linha de interesse dela saiu. A gente começa com quase 300 itens dentro de um protocolo que eu uso, áreas. Dessas 300 áreas, chegamos em 10. E dessas 10, chegamos em uma, para a gente começar o estudo. E saiu medicina, medicina, enfermagem. Claro que eu me preocupei, porque eu não sou, né? Não sou da área da medicina, mas é um trabalho muito em parceria, porque eu vou pesquisando junto, eu sou uma mentora ali. Então, eu vou pesquisando junto com o aluno. Só que dentre essa área, fomos para algumas teias, e tudo isso tem um norteador teórico, não é tão simples, né? E, como eu disse, hoje fala em altas habilidades, eu fico preocupada, porque as pessoas falam a Clairen, né? A Angélica, aqui me conhece muito por Angélica. Na universidade eu sou Clairen, então a Clairen, em Indaiatuba, Salto, a região aqui, a Clairen, e isso me preocupa bastante. E daí, quando eu pensei, nossa, né, medicina, saúde, vamos lá, é um desafio, vamos trazer isso para o acadêmico, é o que a escola pode fazer. Uhum. É muito comum, por exemplo, a gente conseguir, eu vejo em outras cidades, parcerias, de repente colocar essa aluna dentro de uma universidade, de uma faculdade que tenha medicina, para ela fazer alguns estudos de campo, tá? É uma possibilidade. Mas voltando para a minha realidade, a gente foi por daí um outro processo, um outro caminho, que chegou-se dentro da saúde, da medicina e enfermagem, tinha outras áreas. Dentre essas outras áreas, chegamos em psicologia. Chegamos não, né? Eu estava com ela, mas ela que chegou. E daí começamos a estudar. Ela falou, é isso que eu quero. Neste momento. Então, a gente está trabalhando com um processo que é uma tríade. Existem vários modelos, mas a gente está num modelo de tríade. Começamos num primeiro momento com toda essa exploração. Agora estamos no segundo momento, que é a questão do experimento, do procedimento, colocar a mão na massa, e ela vai desenvolver um produto final. A gente está aí trabalhando para isso, que é um trabalho socioemocional com a própria classe dela, por conta que ela visualiza alguns amigos, assim, em situações de vulnerabilidade emocional. É bem bacana. Que interessante. Quantos anos ela tem? Ela tem 10. Ela tem 10, mas eu digo que ela tem 10, mas ela corresponde a uns 15 anos, mais ou menos. Gente, que fantástico isso. Você está falando que eu fiquei pensando comigo, eu falei, será que eu entendi direito? 10 anos? Que fantástico. E aluno de escola pública? Escola pública. É uma aluna... inclusive, Jair, deixa eu falar. Eu acabei de fazer, né, de lançar um livro, que é um recorte da minha dissertação. E o meu foco está na liderança. E na ocasião, eu apliquei na escola que eu atuo hoje, né? Eu não sei se eu posso falar. Posso claro, falar o nome pode. da escola? Eu sou professora na EMEB Padre Joaquim Aparecido Rocha. E é numa região super vulnerável aqui na cidade, tá? Bem vulnerável. E é legal porque, como eu fui estudar liderança, os acadêmicos aparecem. Mas a liderança, eu via demais a liderança. E geralmente ela vem de forma negativa. Então, até você captar, entendi. demora muito. Então, foi assim um trabalho não foi tão simples. E essa aluna que eu descrevi, ela faz parte, ela foi a única que sobrou do grupinho, porque foi em 2018 isso, que foi uma das participantes. Ela saiu com altas habilidades na minha pesquisa. Ela foi identificada ali na minha pesquisa. Que fantástico, que bacana. Então, ela tem a liderança e também tem a área acadêmica, escolar, intelectual muito acima. Muito acima. E existem outros lugares, outras escolas que têm esse mesmo trabalho, ou não? É só que você está hoje? Olha, se pensarmos no município de Indaiatuba, a gente está engatinhando, é muito recente, é muito precoce, a gente tem alguns... muito novo, na verdade, né? E Jair, é muito engraçado, porque a temática não é nova, Jair. Verdade, olha que coisa. Não é nova, a gente tem aí um percurso histórico no Brasil, por exemplo, de muitos anos mesmo, mas assim, em termos legais, a gente vem aí com a Constituição reafirmando que a educação é para todos. Daí a gente vem com a LDB, que já vem tratando das altas habilidades desse público, mas ainda eles são fantasminhas nas escolas. E eles são muitos, porque só na área acadêmica escolar é de 5
A Organização Mundial da Saúde fala de 5 a 8% da população mundial na área acadêmica escolar. Quando a gente vai para as áreas criativas produtivas, pode chegar a 15, até 20% da população mundial. É muita gente. Quando você fala em acadêmico e produtivo, qual é essa diferença que você faz? Olha, a diferença é assim, o acadêmico, a escola percebe facilmente, porque eles acabam, né, se destacando em notas, são alunos bastante estudiosos, gostam do currículo escolar, tem uma certa desenvoltura. O produtivo criativo são aqueles que podem também desenvolver todas essas habilidades, mas às vezes eles não têm habilidades acadêmicas, mas eles têm habilidades assim, interpessoais muito boa, a liderança pode entrar aí. São grandes pesquisadores, questionadores, inventores, né? Então, se a gente parar para pensar aí, pensarmos em grandes construções, né? Quem fez essa construção? Quem está por trás de uma construção? E daí a gente adentra em campos que nós não imaginávamos, né? É a questão do talento, você vai para a área musical, você vai para a área artística, sinestesia corporal, adentra nas altas habilidades. E eu gosto de dar um exemplo assim. O Garrincha, né? Jogador, não tenho muita propriedade para falar de Garrincha, mas... Era um gênio. Eu também não, mas toda história que eu conheço do Garrincha, ele era o cara. Onde que ele era o cara? Qual a área que se dê destaque do Garrincha? No campo de futebol. Sinestesia corporal. E o Garrincha, inclusive eu, né, vi entrevistas da própria Elza falando, ele tinha muita dificuldade, possivelmente ele não foi, né, diagnosticado, mas ele tinha muita dificuldade na alfabetização, na leitura, escrita, muita dificuldade. Poderia ser, não sei, um deficiente intelectual, por exemplo. Poderia estar abaixo da curva, intelectualmente falando. Mas sinestesicamente, ele estava muito acima. Então, você pega um campo de futebol e você vê que todos ali, ok. Mas quem se destaca ali? É ali que a gente entende. Precisa se destacar da média. Então, nós temos a média. Vai destacar. Não importa se é muito alto, extremamente alto. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque existem aí os caminhos para a gente identificar isso, né? Essas habilidades, essas áreas, mas não necessariamente será um prodígio, não necessariamente será um gênio. Pode ser. Todo gênio tem altas ou teve altas habilidades, né? Mas não necessariamente um alto habilidoso será um gênio. Gente, fantástico. Isso aí e dá um certo encantamento em ouvir isso. Porque a gente percebe, principalmente pela história que você está me contando, tá passando um filme aqui na minha cabeça, dessas pessoas que moram muitas vezes em situações bem difíceis, né? E tem habilidades fantásticas que a gente não imagina, que a gente acha que só superdotado é quem tem poder aquisitivo, porque tem uma boa escola, tem um bom padrão de vida, tem uma boa alimentação, porque eu acho que tudo também passa pela alimentação. Então, a pessoa tem uma vida estável. Então, o cara é um gênio porque ele tem uma boa base familiar, uma boa base financeira dentro de casa que garante isso. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. Eu adorei essa vertente aí, porque é tão democrático que vai para todas as esferas, vai para todas as classes sociais. Está em qualquer lugar, independente de religião, de cor, de, né, questão aquisitiva, mas tem um fator aí. Altas habilidades ou superdotação, independente do referencial que você vai, eles nos trazem que, para que esse indivíduo desperte, não seria despertar, mas a gente consiga, né, identificar, né, é necessário duas condições, a genética e a ambiental. E o genético, ok, mas o ambiente ele vai favorecer. Então, uma pessoa que tem essa inteligência já desenvolvida, que, né, carregou isso de forma, né, veio do pai, da mãe, mas está num ambiente que favoreça, isso vai, com certeza, empoderar de uma forma incrível. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente está num lugar muito vulnerável, onde a sociedade, o Estado, de alguma maneira, não consegue dar um suporte, né, tampouco a família, isso vai repercutir também, porque são inteligências potencializadas. Como eu fui estudar liderança, eu adentrei, minimamente, mas adentrei no mundo de alguns criminosos, por exemplo. Sim. Porque às vezes você não tem uma oportunidade, logo você é potencializado em lugares que te abraçam, que te acolhem.
E daí eu fui estudar criminosos que são literalmente acima da média, que comandam grandes facções criminosas. lá de dentro, mas são QI alto e tudo mais, por aí vai. Que coisa interessante, né? É um assunto que, quanto mais você puxa, mais a gente vai percebendo que é muito conteúdo para a gente dar conta e as pessoas não estão preparadas para isso também. De forma nenhuma. Não estão, Jair, porque voltando lá para quando eu entrei nessa área, eu gosto muito de fazer formação, fazer conversas com os professores, né? Então sempre fui para falar dos meus alunos com deficiência. Mas quando eu apresentava lá o público-alvo, os professores me questionavam: poxa, mas toda vez que vocês apresentam o público, tem aí altas habilidades, superdotados, né? E cadê esse público? E eu enchi a boca para falar. Isso até 2016, até essa criança chegou para mim em 2016. E quando quando eles falavam isso, me questionavam, eu pensava: poxa, mas eu não tenho esse aluno, ele nunca chegou para mim, porque eu tinha as altas habilidades, a superdotação, ela é permeada de mitos, muitos mitos. Então, toda vez que eu vou fazer uma palestra, uma formação pela primeira vez, eu fico quase 2 horas falando, porque eu falo demais, mas falando de mitos. Primeiro tem que desconstruir os mitos. Quando a gente começa... Porque quando esse aluno chegou para mim, realmente, como que uma criança que não é alfabetizada tem altas habilidades? Entendi. Eu fiquei bastante conturbada, porque a escola não conseguia entender o meu raciocínio. Mas eu, conversando com a equipe multidisciplinar, que inclusive coincidiu, foi quando eu conheci a profissional Lani, foi nessa época... E eu falei, e ela estava me esperando para ouvir coisas assim negativas dessa criança, porque sempre, desde pequenininho, desde creche, as escolas sempre procuravam as equipes para pedir ajuda, viu? Nos ajude, porque é muito pequeno e faz coisas que a gente não dá conta, mas para o negativo. E quando eu fui falar que eu via potencialidade, houve uma emoção bem legal de ambas as partes, porque ela falou: poxa, né? E foi aí que tudo começou, mas não veio de um gênio, não. Mas tem, claro, sua genialidade. Vou contar rapidinho que eu fiz uma parceria na época com um professor de educação física e era uma criança que, na época, ele não tinha uma questão de mobilidade, ele não sobressaía na sinestesia corporal. Estava acima do peso, várias questões, né? Só que, como é muito competitivo, ele sofria muito quando perdia e ele se frustrava. E o professor, com uma dinâmica muito bacana, conseguiu sacar o que eu tinha sacado no individual. Ele tem ideias boas que querem sobressair as nossas. E foi então que ele solicitou ajuda do garoto para que ele fosse tipo um assistente do professor. Uhum. E ele super saiu bem, foi muito legal. Então, entende que a gente consegue perceber essas habilidades de maneira muito peculiar, que a escola está caminhando, mas ainda está longe para isso. A gente tem tantas coisas para dar conta, né? Eu sei disso. Muita coisa que não tem por onde, né? Clarice, olha, eu quero agradecer demais a sua participação, foi ótimo, esse papo foi maravilhoso, enriquecedor. E eu quero que você venha outras vezes para a gente continuar o assunto, trazendo novos casos que você possa contar e dividir com a gente aqui esse conhecimento. Jair, muito obrigada. Eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade. Você disse tudo. Não dá para falar dessa temática em pouco tempo, mas eu acho que fica um gostinho de quero mais e é isso, né? Estou bem feliz com a possibilidade de disseminar mais um pouquinho da área. É um prazer tê-la aqui. Obrigado mais uma vez pela participação. Clarice Angélica, ela é especialista em, como é que é mesmo? Altas habilidades ou superdotação. Na educação. Obrigado mais uma vez. Ela é daqui. A gente se vê no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Fique com Deus e até lá.